Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 15, exercício 4, onde nós estaremos aplicando o primeiro princípio da termodinâmica a uma bomba centrífuga. Nesse exercício a gente fecha então um ciclo termodinâmico maior chamado ciclo Rankine, que é a base, digamos assim, para uma termoelétrica com uma turbina a vapor. Existe também o chamado ciclo Brighton, que é o sistema, né, para geração de energia, normalmente de energia elétrica, com base em uma turbina a gás, que é a turbina do avião, só que para fins de geração de energia elétrica. Então a gente estuda do ponto de vista termodinâmico aqui, né, e a turbina é que vai tocar um gerador elétrico que vai gerar a energia. Aqui a gente fecha então o ciclo Rankine. Bom, vamos então ao exercício. Exercício 4, né? Calcular a potência transmitida à água por uma bomba instalada na saída do condensador do exercício anterior, destinado a bombear água para a caldeira do primeiro exercício. Lembremos que a pressão do condensador vale meio bar e da entrada da caldeira é de 50 bar, ou seja, a entrada da bomba meio bar, a saída da bomba 50 bar. Veja que aqui na figura está 50 kgf por centímetro quadrado. kgf por centímetro quadrado e bar numericamente é o mesmo valor, por isso que a gente já adotou. kgf por centímetro quadrado é uma unidade que está caindo em desuso, que vem lá do sistema técnico, né? Mas está caindo em desuso por conta do sistema internacional que está na maioria dos países, na Europa, no Brasil adota também. Quem adota menos, digamos assim, é os Estados Unidos, né? Mas isso aí com a tendência deve unificar essas unidades. Bom, então vamos aos dados, né? Pressão de saída, 50 bar, pressão de entrada 5. O que nós temos aqui? A gente sabe que é água líquida, então é a água saturada. Do exercício anterior a gente falou que era água saturada. Lembrando que o líquido saturado, ele é aquele ponto que se eu fornecer um pouquinho de energia, eu começo a ter a formação de vapor no meu sistema, né? Então, abaixo dali, eu já não tenho mais a geração. A gente até comentou também no exercício anterior, pela tabela, que nessas condições de meio bar, eu tenho a temperatura de saturação de 81, alguma coisa graus Celsius, né? Então, está por volta aí do 81 graus. Continuando então a solução do exercício, né? A gente repetindo os dados que a gente tem. O que agora a gente tem? Em vez de eu colocar massa de vapor, que agora é água líquida, eu coloquei massa de água, que é o mesmo valor lá que a gente tinha lá do vapor. Já que ele só está numa outra forma, no caso na forma líquida. Então 15.000 quilocalorias por hora. Quais são as hipóteses que a gente está adotando? Regime permanente. Isso, nesse caso, me mostra que a massa que entra é igual a massa que sai, que se não fosse assim, como a gente já falou, se eu tivesse acúmulo, eu teria a mudança de alguma propriedade ou algumas propriedades em algum ponto. Se mudar com o tempo, então não é regime permanente. Nesse caso, a gente tem processo adiabático. O que é um processo adiabático? Sem troca de calor. Então, o calor que entra é igual ao calor que sai, que é igual a zero. Isso acontece de verdade? Não. Como eu acabei de comentar, a gente está pelas tabelas numa temperatura por volta de 81 graus Celsius. A temperatura ambiente, por mais quente que esteja, que a gente tem conhecido aí, não passa de 45 graus. No Rio de Janeiro, aquele quando está muito quente, 45 graus. Para 80 tem 40 graus de diferença. Então eu tenho perda de calor pelo meu sistema. Existem os sistemas de isolamento e tudo mais que melhora, né? Mas na prática não é adiabático, né? Então, mais para efeitos teóricos, a gente vai considerar para facilitar. Depois a gente vai fazendo os devidos ajustes. Bom, as velocidades de entrada, a velocidade do escoamento, no caso está essa tracinho em cima, que é a velocidade média. A velocidade média do meu escoamento. Se você não entender por que é velocidade média, assiste às aulas lá de mecânica dos fluidos, que tem na playlist. Lá na cinemática dos fluidos. Lá a gente explica o que é velocidade média, perfil de velocidade e tudo mais. O trabalho de saída zero, porque eu não tenho ninguém está tocando uma máquina aqui, né? Eu só tenho um motor elétrico que vai acionar aí essa bomba centrífuga para poder fornecer então ter uma transferência, uma transformação de energia elétrica para a energia mecânica do fluido, ou seja, eu transformo através dessa bomba centrífuga
energia elétrica em energia hidráulica. Basicamente é isso. O trabalho realizado pelo peso da água, no caso do exercício aqui, a entrada está igual à saída. No caso de uma bomba centrífuga, existem algumas bombas que você tem a entrada na mesma altura da saída, mas não é a maioria. A grande maioria das bombas centrífugas eu tenho a entrada pelo centro e a saída vertical eu tenho uma certa cota, mas na caldeira, que costuma ser um equipamento proporcionalmente muito maior do que uma bomba a gente desprezou, aqui a gente vai desprezar também. E as propriedades da saída do condensador são as propriedades de entrada da bomba. Então, as propriedades, as informações que nós tínhamos de saída lá do condensador, a gente vai considerar como as propriedades de entrada da bomba. Como se estivesse tudo interligado, um na sequência do outro, bem do lado assim, de modo que as propriedades não se alteram. Não é o que acontece na prática, mas dá para a gente fazer essa aproximação. Continuando então, a gente tem a equação, a famosa equação aí, que a gente desenvolveu no primeiro exercício, quando a gente falou lá da primeira lei da termodinâmica. Nesse caso aqui, calor mais trabalho, mais as variações que estão relacionadas com a massa, que é a energia cinética, a velocidade ao quadrado dividido por 2, a parte potencial, que é G vezes a cota, mais a energia interna, mais P vezes V, que é a pressão vezes o volume específico. Quando é conveniente, a gente junta a energia interna mais o PV, que vira a entalpia, o H. É a mesma coisa dos dois lados, então só onde é a entrada, igual a saída. Então essas variações é que vão me dar o equilíbrio aqui, como é regime permanente, é essa equação que a gente chegou à conclusão lá na primeira aula dessa parte aqui da primeira lei. Aplicando as hipóteses que a gente acabou de falar, eu vou ter aqui o trabalho que entra mais a massa que entra vezes a energia interna que entra mais a pressão vezes o volume específico que entra, igual a massa que sai, a energia interna vezes, né, a energia interna específica que sai mais a pressão vezes a velocidade, o volume específico que sai. O que eu tenho? Como não há variação significativa de temperatura, que a gente está dizendo que o processo é adiabático, então não vai ter, do ponto de vista pelas nossas hipóteses, variação de temperatura. Com isso, a variação da energia interna que entra é igual à energia interna que sai. Então esses dois membros vão se anular, porque a massa que entra é igual à massa que sai. Então esses dois termos, eles se anulam. E também eu tenho que a velocidade que entra vezes a velocidade que sai é igual a V, porque são constantes, que a gente considerou isso nas hipóteses. Lembra que eu falei a questão das hipóteses? As hipóteses é que vão facilitar ou não o nosso trabalho. Então as hipóteses, alguns utilizam como hipóteses simplificadoras, que nada mais é do que isso mesmo, elas simplificam o exercício. Com isso, o trabalho que a bomba vai entregar para o fluido, o trabalho necessário, eu posso calcular através da expressão massa vezes o volume específico, porque não muda, e vezes a variação da pressão, a pressão que sai, menos a pressão que entra. Se eu aplicar então a vazão em massa, ao invés de só massa, eu passo a ter então a potência necessária. Então a potência que entra no meu sistema vai ser igual a vazão em massa que eu tenho no meu sistema, vezes o volume específico, vezes a variação da pressão, a pressão que sai, menos a pressão que entra. Essa é a expressão que a gente vai estar aplicando aqui no exercício. A parte numérica é muito simples, Então, repetindo a equação, o trabalho igual a massa, a potência no caso, é o fluxo de massa, ou vazão em massa, vezes o volume específico, vezes a diferença de pressão. Das tabelas de vapor, eu obtive, isso aqui lá no exercício anterior, para a pressão de meio bar, que é aproximadamente 50 kPa, o volume específico de zero, eu consigo obter da tabela, o volume específico de 0,00130 metro cúbico por quilo. Veja nessa tabela aqui que eu coloquei, que acima dos vermelhos ali, que é justamente a terceira coluna ali,
a terceira coluna ali do 0, coisa, que eu tenho lá o saturado líquido, né, que é o líquido saturado, tá invertido aí. Bom, veja bem, eu tenho das temperaturas de 10 graus, ou melhor, da pressão de 10 kPa até 50, que vai de uma temperatura de saturação de 45 até 80. Nesse caso, veja que a variação de massa específica é muito pequena, né? Então, a gente considera muitas vezes bem próximo, aí é bem próximo de 0,001, né? Que seria 10 elevado a menos 3. Mas não é constante, né? À medida que eu mudo a pressão, eu tenho uma variação dali. Mas como eu estou falando de líquido já, a variação, mesmo em função da pressão, é muito pequena, pode até ser desprezível, né? Posso até desprezar essa variação, mas existe. Só estou comentando isso para chamar a atenção que existe variação da massa específica do líquido em função da pressão, mas ela pode ser desprezada porque a diferença é muito pequenininha. Bom, então calculando aqui, o que eu tenho? A potência de eixo vai ser 15.000 dividido por 3.600, no caso que entra, né? Vezes o volume específico, que é esse valor 0,001030, vezes a diferença de pressão, que é 50 menos 0,5 vezes 10 ao quadrado. Da onde que veio esse 10 ao quadrado? A gente colocou ali que a pressão está em quilopascal. Só que quilopascal e megapascal, que eu tenho ali, que são as pressões que a gente tem no nosso sistema, 50 bar e 0,5 bar. Então o que acontece? Quando eu transformo bar em quilopascal, eu tenho que multiplicar por 10 ao quadrado. Então é assim, 1 bar é 10 na quinta pascal. Como o quilopascal é 10 a terceira, eu tiro 3, então sobra 2. Vem dessa conta matemática aqui. Mas o que eu tenho? O quilopascal nada mais é do quilonewton por metro quadrado. Por que eu coloquei isso? Para a gente ver quais são as unidades que vão sobrar. Então, quilo vai cancelar com quilo, hora vai cancelar com hora, metro quadrado cancelando com metro cúbico cancelando com metro quadrado, sobra só metro. Então vai ficar Newton vezes metro dividido por segundo. Newton vezes metro é joule, ou no caso quilojoule por segundo, que é quilowatt. Então aqui dessa expressão eu já obtenho que a potência que eu preciso é 21,24 kW. Nesse caso a gente fez a transformação para cavalo, que se fosse em cavalos seria 28,87 cavalos, e em HP 28,48 HP. Eu coloquei essas três unidades porque às vezes as pessoas confundem CV com HP. CV é uma coisa, HP é outra. Cavalo vapor e horsepower. Seria, se fosse traduzir, né? Seria cavalo de potência. Mas os valores são bem próximos. Por isso que há essa confusão aí em termos de cavalo vapor e HP. Mas é diferente, eu estou chamando a atenção só para você não esquecer disso, que é diferente. Bom, pessoal, a gente chegou ao final. Se você gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no nosso canal. E não esquece não, for comprar alguma coisa, compra com a gente lá, né, para estar ajudando o nosso canal aí. magazinevocê.com.br/Magazine Engenharia e Companhia, garantido pelo Magazine Luiza, tem um link aqui na descrição. Nada dos seus dados, nem de celular, né, nenhum dado seu, fica tudo cadastrado no Magazine Luiza, pode comprar tranquilo. Bom, bibliografia, Gilberto Ieno, Luiz e Negro, que é o livro que a gente tem adotado. Aqui um pouquinho da nossa experiência. Contatos, Engenharia e Companhia, 2016@gmail.com. Você pode deixar os seus comentários aqui, né? Comenta aqui embaixo. No Facebook, procura a gente lá, a gente tem uma página, você pode curtir, entrar no nosso grupo lá que a gente compartilha as coisas. E através do Twitter a gente divulga aí, que é quando a gente coloca algum material novo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.